E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro Real. Eu sou o Kelvin e hoje eu vou trazer para vocês algumas histórias, um compilado aí de 3 histórias de lobisomem. Você acredita em lobisomem? Já teve alguma experiência com alguma coisa do tipo, algum encontro com algum ser que você achou que era um lobisomem ou conhece alguém que teve essa experiência? Se sim, por que você também não manda a sua história aqui pra gente? Eu vou deixar o e-mail, tá? Para você mandar a sua história aqui na descrição desse vídeo. E sem muita enrolação, vamos começar aqui já contando o primeiro relato. Diz o seguinte: olá Kelvin, meu nome é Antônio César, mas pode me chamar só de César mesmo. Tenho 42 anos e moro desde que nasci numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas com um pouco mais de 3.000 habitantes, onde todo mundo sabe a vida de todo mundo. Eu sempre gostei do seu canal e depois de muito pensar resolvi criar coragem e enviar esse relato. Não sei se você vai acreditar, para ser sincero, nem eu acreditaria se estivesse ouvindo de outra pessoa, mas foi comigo e até hoje não consigo dormir direito por causa daquela madrugada. Tudo aconteceu há cerca de 5 anos, no sítio onde minha família mora há gerações. Meu pai sempre dizia que a nossa região tinha coisas antigas, presenças que caminhavam pelas matas desde antes do povoamento. Eu cresci achando que era apenas conversa de velho, até o dia em que descobri que talvez ele estivesse falando sério. Era uma noite de sexta-feira e eu tinha ficado até mais tarde cuidando de uma vaca que estava prestes a parir. O parto foi complicado. Quando terminei já passava das 2 horas da manhã. Para chegar em casa, eu precisava atravessar o terreiro e contornar o galpão onde guardávamos as ferramentas. Tudo era iluminado só pela lua cheia. Naquela noite parecia enorme, daquelas que deixam a paisagem clara, mas ao mesmo tempo estranhamente vazia. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Um som grave, meio rouco, que parecia um gemido misturado com um rosnado. Não era cachorro. Eu conheço o barulho de todos os cães por aqui e aquilo não era normal. O som veio da mata, do lado oposto ao galpão. Meu corpo inteiro se arrepiou na mesma hora. Eu parei, segurei a lanterna, mas não tive coragem de ligar. Não sei explicar, mas eu senti que se ligasse a luz, aquilo iria exatamente onde eu estava. Tentei seguir rápido, mas quando cheguei perto do galpão, ouvi galhos sendo quebrados, como se algo pesado estivesse caminhando por ali. A essa altura, eu já estava suando frio. Quando finalmente me forcei a virar a lanterna, meu coração quase parou. No chão, tinham marcas na terra, marcas úmidas que haviam pegadas enormes. Eram como pegadas humanas, porém longas, mais fundas e com marca estranha, como se dedos alongados terminassem em garras. Eu fiquei alguns segundos travado, a lanterna tremia na minha mão, e foi então que eu percebi o cheiro. Era um cheiro forte, misturado de animal molhado com sangue. Um cheiro que parecia antigo, como se viesse de algo que não deveria mais existir. Eu estava quase correndo para casa quando escutei novamente aquele rosnado, mas dessa vez perto, bem perto. Quando olhei para a mata, vi 2 olhos brilhando, 2 olhos amarelos refletindo a luz da lua. Eles estavam baixos no chão, como se alguém tivesse agachado, observando. Só que em questão de segundos, aqueles olhos se ergueram, subiram devagar, como se o bicho estivesse ficando em pé. E foi aí que eu percebi a altura, muito acima da minha cabeça. A criatura deu um passo para frente. A luz da lua bateu na silhueta dela e eu consegui ver só o suficiente. O corpo era magro, mas musculoso. Os pelos eram escuros e desgrenhados. As pernas tortas, como pernas humanas que não deveriam aguentar aquele peso naquela posição. E os braços eram longos demais. E a cabeça, nossa, parecia um cão, mas um cão deformado, com focinho pontudo demais e dentes compridos demais. Aquela coisa respirava forte, como se tivesse acabado de correr quilômetros. E eu juro, Kelvin, juro que ela me encarava como se estivesse decidindo se eu era uma ameaça ou comida. Não sei quanto tempo eu fiquei parado, pode ter sido 10 segundos ou 2 minutos, mas a sensação foi de uma eternidade. No fim, eu dei 2 passos para trás sem tirar os olhos daquela coisa. Ela rosnou, mas foi um rosnado tão profundo, tão feio, que eu senti no peito como se vibrasse dentro de mim. Meu instinto falou mais alto e eu corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida. Eu ouvi os passos atrás de mim, pesados, rápidos, quebrando as folhas secas, mas quando eu cheguei à varanda de casa e bati a porta, os passos simplesmente pararam. Tudo ficou em silêncio, um silêncio morto.
Bom, minha mãe me encontrou tremendo, pálido, suando. Contei para ela os pedaços, né, da história, ela não duvidou. Pelo contrário, disse o seguinte: filho, tem coisas naquelas matas que é melhor não cutucar. No dia seguinte eu voltei pro galpão com meu tio, as pegadas ainda estavam lá. Ele ficou meio sério, né, mediu os dedos, olhou para mim e falou o seguinte: não fala disso para ninguém, o povo daqui prefere não saber. Desde então, eu nunca mais fiquei no terreiro sozinho à noite. E sempre que a lua cheia aparece muito grande, eu me lembro daqueles olhos amarelos me observando no escuro. Eu não consigo dizer com certeza o que eu vi. Talvez não queria acreditar até hoje. Mas se existirem mesmo lobisomens, eu acho que naquela madrugada eu fiquei a poucos metros de um. Obrigado por ler meu relato, Kelvin. Se quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Então é isso, cara. Essa foi a história do César. Ele trouxe esse relato aí de lobisomem pra gente. Eu já ouvi muitas histórias de lobisomem. Acredito que existe sim lobisomem. Talvez não exatamente do jeito que a gente está acostumado, né, nos filmes, nas séries aí. Mas eu acredito sim que pode ter uma criatura que a gente talvez ainda não conheça, ou até mesmo alguma coisa sobrenatural que está rodeando aí o imaginário popular, mas não é à toa não, cara. Eu acredito sim que existe alguma coisa. Mas vamos lá, vamos para a segunda história. A segunda história quem escreveu foi o Rogério. Ele diz o seguinte: olá, Kelvin, meu nome é Rogério, tenho 38 anos e moro no interior do Mato Grosso do Sul. Trabalho como caminhoneiro desde os 20. Mas o que vou te contar aconteceu numa época em que eu ainda fazia entregas curtas para fazendas aqui da região, dirigindo uma caminhonete velha do meu pai. Eu nunca tive medo de estrada. Cresci dirigindo por caminhos da terra, cortando mato fechado e passando por lugares que muita gente daqui evita até os dias de hoje. Mas naquela noite eu aprendi que tem coisa no interior que a gente não controla, que nem sempre estamos sozinhos na estrada. Era o começo de julho, época de frio seco. Eu precisava entregar sacas de ração para uma fazenda chamada Morro Alto, que ficava a uns 27 quilômetros depois da cidade, perto de uma área de mata fechada. Eu nunca gostei daquele trecho, não sei te explicar. Só sei que ele tinha uma energia muito estranha. A entrega demorou mais do que o previsto, porque uma das rodas atolou no brejo da entrada. Quando consegui resolver, já eram quase 10 horas da noite. O dono da fazenda me ofereceu para dormir lá mesmo, mas eu tinha compromisso cedo no dia seguinte, então resolvi voltar. Esse foi meu primeiro erro. A estrada de volta era só um caminho de terra estreito, ladeado de mato alto. A lua estava forte naquela noite, deixando a poeira do chão brilhando. Eu dirigia devagar porque a minha caminhonete era velha e qualquer barulho fazia ela reclamar. Foi quando eu ouvi o primeiro assovio. Não era de pessoa, tinha algo animalesco. Quase um chamado, um sopro longo que parecia sair de um peito enorme. Eu olhei pelos retrovisores, mas só vi poeira levantando atrás. Então eu continuei. Uns 2 minutos depois, eu ouvi de novo. Dessa vez mais perto, bem perto. Meu estômago embrulhou na hora. Aos poucos eu percebi que tinha um movimento na beira da estrada no meio do mato alto. Algo grande corria por ali, acompanhando a caminhonete. Às vezes eu via as folhas balançando, às vezes só uma sombra rápida entre os arbustos. Achei que fosse um boi fugindo, um cachorro grande, mas então alguma coisa aconteceu e isso me dá calafrio quando eu lembro até hoje. Essa coisa acelerou e começou a correr lado a lado com o carro. Eu pisei fundo. A caminhonete, coitada, dava tudo que tinha, 50, 60, 70 quilômetros, que era o máximo que ela conseguia dar naquele chão esburacado. Mesmo assim, o som das folhas, o trotar pesado, continuava ali, acompanhando a caminhonete. O mato se abria como se alguma coisa estivesse passando. Quando aquilo gritou, foi um urro tão agudo e grave, ao mesmo tempo que a lataria da caminhonete vibrou. E eu pensei, pronto, eu vou morrer aqui. A estrada fez uma curva e por um segundo tudo ficou iluminado pela luz da lua. E foi nesse momento que eu vi. A criatura saiu completamente do mato e correu bem ao lado da caminhonete. Ela era alta, muito mais do que qualquer pessoa. Tinha o corpo coberto de pelos escuros, os braços compridos balançavam ao lado do corpo enquanto ela corria, e aquelas pernas arqueadas que batiam no chão com uma força absurda. Mas o pior foi o rosto.
Era um misto de homem e animal, com um focinho puxado, dentes longos e olhos que brilhavam no amarelo quase dourado. Ele virou a cabeça para mim enquanto corria e sorriu. Um sorriso aberto, mostrando os dentes que nem um animal daqui tem. Então eu gritei. Não sei se foi de susto, desespero ou impulso. A estrada ia direto até um pequeno riacho onde eu sempre passava por ali. Quando o sol iluminou a ponte de madeira, a criatura diminuiu a velocidade e ficou para trás como se tivesse decidido parar. E daí deu um último grito. Um desafio, um aviso, não sei. Antes de desaparecer no mato completamente. Eu cheguei em casa tremendo e mal conseguia tirar a chave da ignição da caminhonete. No dia seguinte eu contei isso pro meu pai. Pensei que ele fosse rir da minha cara, mas ele ficou sério, muito sério, e disse o seguinte: Rogério, tem algumas histórias antigas que correm aqui nessa região. Dizem que tem coisa grande vivendo no mato, coisa que não é bicho, mas que já foi gente. Eu nunca mais passei naquela estrada, nunca. Até hoje, quando eu escuto qualquer assovio no meio do mato, mesmo que seja só o vento, o meu corpo inteiro arrepia. Se quiser contar esse relato no meu canal, no seu canal, pode ficar à vontade. Eu só peço que não dê detalhes da fazenda ou da cidade, porque o pessoal daqui não gosta muito desse tipo de fama. Obrigado por dar voz para minhas histórias. Rogério. Então, galera, mais um relato aí, né, de lobisomem. O engraçado é que é sempre nesses lugares mais isolados, né, cara? Você não vê um lobisomem no centro de uma cidade, por exemplo. Mas isso não significa que também seja mentira. Muito pelo contrário, assim, eu acho que essas histórias, quando elas são contadas, né, são vividas por alguém, geralmente são pessoas do interior, porque eu acho que o interior, cara, guarda uma energia muito única, sabe? Eu acho que tem muita coisa, né, nessas cidades pequenas, nessas cidades de interior, que tem muitas histórias lá que a gente não faz nem ideia, entendeu? Mas quem tá lá, e quem é da região, né, do caso do Rogério aqui, como ele mesmo disse, encara essa história como verdade absoluta. E tem que dar credibilidade para eles, porque só quem mora no interior sabe as coisas esquisitas que acontecem por lá. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né, para a terceira e última história desse vídeo. Olá, Kelvin, meu nome é Ismael, tenho 51 anos, sou morador do interior do Piauí, numa comunidade pequena chamada Lagoa Verde. Decidi mandar esse relato porque até hoje nem eu nem meus irmãos conseguimos explicar o que aconteceu naquela noite. Acredito que só quem gosta desse tipo de assunto, como o pessoal do seu canal, talvez consiga entender o que vivemos. Na época, eu tinha 17 anos. Era época de seca forte e alguns animais estavam sumindo misteriosamente das propriedades, principalmente os bodes. Todo mundo achava que fosse onça, mas as marcas nos corpos eram diferentes, não tinham mordidas de felino. Eram como cortes profundos, quase limpos demais. Meu pai, um homem teimoso, decidiu montar vigília para descobrir o que era. Eu e meus irmãos, Jonas e Timóteo, ficamos com ele no curral, cada um com seu lampião e um pedaço de pau, porque arma de fogo só o meu pai tinha. A noite estava gelada, mas o ar estava parado, nem o vento se mexia. Foi aí que a gente ouviu um som vindo da mata. Não era uivo, não era rosnado, era quase um choro, um lamento longo, triste, que parecia de gente, mas não era. Meu pai ficou branco na hora. Ele conhecia todas as histórias antigas do lugar, inclusive aquelas que falavam de um homem amaldiçoado que vagava pelas matas quando a lua ficava alta demais. Quando o bicho, seja lá o que for, ficou mais perto, o cheiro veio primeiro. Era um cheiro de sangue quente, misturado com um pelo queimado. Ardia a garganta, dava até vontade de tossir. Meu pai fez sinal para a gente desligar os lampiões. Ficamos só na escuridão, com uma luz da lua entrando pelas frestas do curral. O som dos passos começou a se aproximar, pesados, irregulares, como se a criatura mancasse, mas ao mesmo tempo tivesse força para derrubar uma porta se ela quisesse. Foi então que os cabritos começaram a se agitar. Alguns batiam a cabeça na cerca, outros tentavam pular. Eles sabiam que tinha coisa ruim chegando. A uns 20 metros do curral, tinha uma cerca de arame farpado que marcava o começo da mata. E foi ali, exatamente ali, que a criatura apareceu. A lua iluminou só metade do corpo dela, mas foi o suficiente para eu nunca mais esquecer. Era alta, mais alta que qualquer homem daqui. Tinha o dorso arqueado como se sempre curvado para frente.
Os braços eram compridos, magros, terminando em mãos grandes demais para serem humanas. Mas a cabeça parecia de um cachorro grande, só que deformada. O focinho era comprido demais, com dentes tão longos que ultrapassavam o lábio. Os olhos eram pequenos e fundos, mas brilhavam num vermelho apagado. Ele se aproximou devagar da cerca e colocou uma mão cheia de garras sobre o arame farpado, como se aquilo não machucasse em nada. E foi aí que ela nos cheirou. Sim, a criatura levantou a cabeça e farejou o ar como um lobo encontrando uma presa. Meu pai destravou a espingarda na hora. A criatura virou a cabeça como se tivesse entendido o gesto e sorriu. Um sorriso torto, esticado. Aquilo não era expressão de animal, era consciente. A criatura pulou a cerca como se não fosse nada. Caiu no chão com um estrondo que fez a terra tremer. Meu irmão Jonas gritou de susto e tropeçou para trás, derrubando o lampião. No escuro total a gente só via a sombra enorme avançando. Meu pai atirou uma vez e o som ecoou pela mata. Um grito saiu da criatura. Um grito de dor misturado com raiva. Ela cambaleou, mas ela não caiu. Meu pai então gritou pra gente correr. E eu nunca mais esqueço da voz dele tremendo. Isso não é bicho, corre, corre! Corremos para dentro de casa, trancamos tudo. A criatura bateu na porta 1, 2, 3 vezes, como se estivesse testando nossa coragem. E depois sumiu na noite. Quando o dia amanheceu, a gente voltou lá no curral. A cerca estava destruída. No chão a gente encontrou marca profunda, como pegada humana, porém maior, deformada, com um dedo alongado e sangue. Tinha muito sangue, mas não era de nenhum bicho nosso. Meu pai nunca mais quis falar sobre o assunto e disse apenas: o que anda na noite aqui não é de Deus. Alguns vizinhos disseram que ouviram um uivo triste naquela madrugada. Outros juraram que viam um homem torto, mancando, correndo, coberto de sangue, descendo rumo ao córrego. Até hoje ninguém sabe ao certo o que era, mas toda vez que a lua fica cheia, grande demais, as pessoas daqui trancam suas portas mais cedo. Sinta-se livre para contar esse relato no seu canal. Só peço para não dizer o nome da comunidade, porque o pessoal daqui é supersticioso demais. Obrigado por ouvir. Então, galera, esse foi o último relato de hoje. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa história. Dessas histórias, né? Vocês já passaram por alguma situação assim? Conhecem alguém? Já ouviram alguma história que fala de uma suposta aparição de lobisomem? Se sim, manda pra gente aqui por e-mail, vou deixar na descrição do vídeo. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, fui!